Vamos agora mostrar como determinar o centro de massa de uma placa triangular. Então, o problema que vamos resolver é a questão 13, e diz o seguinte: um engenheiro construiu uma placa triangular, feita com um material cuja densidade varia de acordo com a expressão sigma de xy igual a 6x mais 3y mais 3. Sabe-se que a placa é limitada pelas retas y igual a 2 menos x, a reta y igual a x e o eixo y. Deseja-se determinar o centro de massa dessa placa. Localize este ponto. Muito bem, primeiro nós temos que verificar qual é a expressão que define o centro de massa. Então aqui está para vocês a expressão que define o centro de massa. O numerador representado aqui representa o primeiro momento em relação a y, dividido pela massa do sistema, no caso da placa. Isso aqui a gente obtém o x, a abscissa do centro de massa. E para a gente obter a ordenada do centro de massa, basta dividir o primeiro momento em relação a x e dividir pela massa da placa. Bom, para a gente obter a massa, então, vamos primeiro fazer o gráfico da nossa região. Bom, o gráfico é bem simples. Nós temos aqui a ilustração da reta y igual a x e temos a reta y igual a 2 menos x. Nós temos também o eixo y, representado aqui para vocês. Portanto, a nossa região é essa região triangular. Bom, é importante determinar os pontos de intersecção entre essas retas. Igualando o y de 2 menos x com o y aqui dessa reta, que é igual a x, se a gente igualar, a gente encontra x igual a 1. E substituindo aqui, a gente encontra y igual a 1. E assim a gente obtém o primeiro ponto. A intersecção da reta y igual a 2 menos x com o eixo y ocorre em 2, em y igual a 2 e x igual a 0. E a intersecção da reta y igual a x com o eixo y ocorre em 0. Bom, então a gente já tem agora a nossa região. Vamos determinar a massa. Bom, a massa é definida como sendo a densidade integral dupla da densidade vezes o elemento de área. No nosso caso, o nosso x, a integral mais externa, o x no caso, varia de 0 a 1. E o nosso y varia desde a reta y igual a x a reta y igual a 2 menos x. Aqui nós temos a densidade vezes o elemento de área. Bom, integrando essa 6x mais 3y mais 3 em relação a y, mantendo o x constante, obtemos 6xy mais 3 meios de y2, que é a integral de y, mais a integral de 3 em relação a y, dá 3y. Os limites de integração são y igual a x e y igual a 2 menos x. Então, substituindo aqui no lugar de y, é 2 menos x, e depois substituindo por x, a gente obtém aqui essa grande expressão. E aí temos que simplificar. Então, simplificando, isso eu deixo como exercício para vocês, a gente encontra menos 12 multiplicado por menos 1 mais x ao quadrado, quer dizer, após fazer toda esta simplificação. Agora vamos integrar em relação a x. A integral em relação a x dessa expressão vai ser menos 12, a integral de menos 1 em relação a x dá menos x, mais a integral de x2 é x3 sobre 3, nos limites que vão desde x igual a 0 a x igual a 1. Substituindo os valores numéricos, a gente obtém 8. Então, esta é a massa da nossa placa retangular, 8 unidades de massa. Então, nós obtemos, então, pessoal, o denominador. Então, o denominador aqui, das coordenadas que define aqui o centro de massa, vale 8. Agora, vamos achar o primeiro momento em relação a y e o primeiro momento em relação a x.
Então, eu vou passar aqui para o próximo. O primeiro momento em relação a y é dado pela expressão my igual a integral dupla de x sigma dA. Isso aqui representa o primeiro momento. Substituindo, os limites de integração são os mesmos, não mudam. Lembrando que a densidade é 6x mais 3y mais 3. E vamos integrar isso aqui em relação a y, mantendo o x constante. Integrando em relação a y e tendo cuidado de multiplicar por x, vai ficar 6x ao quadrado vezes, a integral de 6x em relação a y. Isso vai dar 6x ao quadrado, que eu estou multiplicando aqui o x, vezes y, mais a integral de 3y dá 3y ao quadrado sobre 2, mas eu multiplico por x, mais a integral de 3 em relação a y dá 3y vezes o x aqui que está fora, fica 3xy. E aí a gente substitui os limites de integração, nesse caso é de x a 2 menos x. Fazendo essa substituição, e com muito cuidado, trocando o y por 2 menos x, nós encontramos essas parcelas. E simplificando, isso daí eu deixo como exercício para vocês simplificarem, para o vídeo não ficar muito grande. Isso vai dar 12 integral de x variando de 0 a 1 de x menos x ao cubo em relação a x. Essa integral é bem fácil, dá x2 sobre 2 menos x4 sobre 4, com x variando de 0 a 1. Substituindo x por 1 e x por 0, a gente encontra 3. Então, esse é o primeiro momento em relação a y. Agora, temos condições de determinar a abscissa do centro de massa, que é dividir este resultado pela massa, já foi encontrado anteriormente. Então, dividindo, vai ficar 3 dividido pela massa, que é 8. Fica 3/8. Também isso representa a posição abscissa do centro de massa. Agora, vamos determinar o primeiro momento em relação a x. Bom, o primeiro momento em relação a x é dado por essa expressão. A nossa região é a mesma, x variando de 0 a 1, y de x a 2 menos x, y vezes a densidade. Bom, agora, como vamos integrar em relação a y, vamos multiplicar primeiro esse y por todas as parcelas que aparecem aqui. E depois a gente integra em relação a y. Então, multiplicando, vai ficar 6xy mais 3y ao quadrado mais 3y. Agora, vamos integrar em relação a y. Integrando em relação a y, obtemos 3xy ao quadrado. Por quê? Porque a integral de y é y2 sobre 2. Como tem 6 aqui, 6 dividido por 2 vai ficar 3. Mais a integral de 3y ao quadrado vai ficar 3y ao cubo sobre 3. Então, 3 eu divido por 3, fica só y ao cubo. Mais a integral de 3y dá 3y ao quadrado sobre 2, nos limites de x a 2 menos x. Bom, substituindo y por x e y por 2 menos x, nós encontramos esta grande expressão. E aí a gente tem que simplificar. Eu deixo que vocês façam isso. Simplificando, com todo cuidado, isso vai ficar 2 vezes a integral, x variando de 0 a 1, de 7 menos 3x ao quadrado menos x ao cubo. Bom, substituindo os limites por x de 0 a 1 e fazendo essa integral, né, vai ficar então a integral de 7 é 7x, a integral de menos 3x é menos 3x ao quadrado sobre 2, a integral de x ao quadrado é x ao cubo e a integral de x ao cubo é x4 sobre 4. Substituindo x por 1 e x por 0, a gente encontra 17,5. Eu deixo que vocês verifiquem isso. Agora, nós encontramos o y do centro de massa. O y do centro de massa é só dividir o primeiro momento em relação a x, que no caso dá 17,5, pela massa, que vale 8 unidades de massa. Então, dividindo 17,5 por 8 e simplificando, aqui vai ficar 17 sobre 16 avos. Então, esses valores representam o centro de massa do nosso sistema.